o corpo de vocês está cada vez mais sendo exposto a uma grande diversidade e quantidade de substâncias que as suas células de defesa, né, os seus anticorpos, têm que te defender. E até eu queria mostrar um estudo para vocês aqui sobre um estudo com mercúrio e doença autoimune. Mercúrio, né, que está presente em alguns frutos do mar, alguns peixes, amálgamas dentárias, né, aquelas platinadas, algumas vacinas, lâmpadas fluorescentes, né, então quando quebra uma lâmpada na sua casa, tem que ter cuidado para não inalar aquela substância que sobe, tá? Então tem que ter muito cuidado. Então, o que nesse estudo mostrou? Que eles fizeram uma avaliação, uma comparação entre mineradores de ouro, né, que tem contato com mercúrio, e eles viram que as pessoas que trabalhavam em minérios de ouro tinham o exame de FAM mais elevado do que a população em geral que não trabalhava nas minas de ouro, né? Então, mostrando essa correlação entre mercúrio e doença autoimune, tá? No caso do chumbo, a gente tem muito em tinta de cabelo, em batom, em cosmético de forma geral, e as mulheres são muito mais intoxicadas de forma geral por conta dessas tinturas, né, coisas de estética, e o alumínio que está presente nos desodorantes, nas panelas e também no antiácido, tá? Os antiácidos são fontes de alumínio, é só ler lá atrás a informação que vocês vão ver que tem alumínio, tá? Então, o que você precisa fazer? Diminuir a sua exposição a estes metais tóxicos, a estes poluentes, né? A melhor forma de tratar isso, na verdade, é evitar a sua continuidade à exposição com essas toxinas, né? Porque parece pouquinho, porém, né, é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e quando tá vendo é um pouquinho, faz 30, 50 anos da sua vida, um pouquinho todos os dias, né? Então, no final das contas, isso vai fazer diferença porque você vai acumulando, né, essas toxinas, inclusive a dos agrotóxicos também, tá? Então, também tem alguns estudos comparando, né, pessoas que tinham contato com agrotóxico, tipo, moravam em fazendas desde criança, né, com pessoas que moravam na cidade, e também avaliou-se também a prevalência de lúpus nessas pessoas que foram sempre, tinham mais exposição a pesticidas, né, porque moravam na zona rural, então além de comer, eles respiravam mais, né, tinham talvez até mais contato mesmo, direto com esse nível de agrotóxico, tá? E a grande questão é que esses pesticidas agrícolas, né, esses agrotóxicos, eles estimulam, né, eles causam principalmente um estresse oxidativo, que é o aumento do radical livre em relação aos antioxidantes. Então, o radical livre, ele fica em excesso quando você ou produz demais, ou porque você não ingere o antioxidante que está nos alimentos. Então, o antioxidante é como se fosse uma vassourinha que vai varrendo, né, o radical livre para fora. E aí, para a gente finalizar aí mais um gatilho, é a poluição eletromagnética, que a gente tem muito hoje em dia, né? Poluição eletromagnética, que é essa radiação invisível que a gente tem, né? Ou seja, a gente não consegue ver, mas ela está presente, que está em tantos aparelhos sem fio que a gente tem contato hoje em dia, aparelhos de eletrodomésticos e rede elétrica, né? Eu acho que, vamos dizer assim, que o Wi-Fi e o Bluetooth é o mais presente, né? Imagine aí se você mora em um prédio de 10 andares, quantos aparelhos de Wi-Fi, quantos Bluetooths não estão ligados nesse momento, né? Ou no seu ambiente de trabalho. Então, é muita poluição eletromagnética, é muito aparelho sem fio, e esses aparelhos sem fio precisam se comunicar com alguma coisa, e isso, de alguma forma, isso gera uma poluição eletromagnética, né? Os eletrodomésticos, de forma geral, torres de transmissão, né, de alta voltagem, torres de TV,
torres de rádio, no caso, redes elétricas, né? Se você mora principalmente perto de uma antena, né, de sinal de TV, de celular, de rádio, isso é especialmente prejudicial para você que está tão perto disso, tá? Então, essa poluição eletromagnética, ela é responsável por o que a gente chama de eletrosensibilidade, né? E isso estimula também a produção de radicais livres, que pode causar um estresse oxidativo. É mais uma coisa para aumentar o radical livre do seu corpo, né? E também causa essa disfunção, né? Essa alteração na forma como o sistema imunológico funciona, tá? Então, dicas práticas aí para você minimizar o impacto dessa poluição eletromagnética, até porque isso são coisas que a gente não pode voltar atrás, né? Faz parte do desenvolvimento, né? Esse tipo de tecnologia, mas você pode sim minimizar. Uma forma é você, antes de dormir, desligar o seu modem de Wi-Fi, né? Não dormir com os aparelhos no Wi-Fi ligado, né? Tira o Wi-Fi para dormir. Não dorme com o seu celular do lado ou em cima de você, embaixo do travesseiro, isso é terrível. Não mexa no celular quando ele estiver carregando. Evite utilizar o micro-ondas, tá? Sei que esse tema é polêmico também, mas evite utilizar o micro-ondas. Eu, na minha casa, não tenho, não uso. E como que você pode fazer para fazer um detox dessa radiação? Já que a gente mora em grandes cidades e o desenvolvimento está aí, a gente vai ter contato com esse tipo de substância. Ter contato com a natureza ajuda nesse detox de radiação. Então, pisar na grama, pisar na terra, tomar banho de cachoeira, tomar banho de mar, ajuda a limpar essa intoxicação eletromagnética que a gente sofre, tá? Então, vai lá, se programa todo final de semana para você ir em algum lugar que tem grama, pisar na terra, abraçar uma árvore, mergulhar numa cachoeira ou no mar, se você tiver fácil acesso, tá? Então, respirar esse ar, né, de mato é importante para essa questão de radiação, tá? Então, uma atitude simples aí para você diminuir essa exposição. Olha quanta coisa eu falei hoje que serviu como gatilho para o aparecimento da autoimune e também serve como um fator que te atrapalha a silenciar, a conquistar a sua remissão, a silenciar os sintomas da autoimune. Então, hoje o mundo ele está muito mais cheio dessas substâncias que fazem com que o seu sistema imunológico tenha que te defender constantemente, com que ele entenda que deva atacar. E junto a isso, também está associado a uma baixa qualidade de alimentação. Então, as pessoas estão consumindo cada vez alimentos mais pobres em nutrientes, ou porque o solo também está desgastado, porque come mais coisa industrializada, come coisa cheia de veneno, né? Então, existe uma pobreza de nutrientes, um déficit. Então, de um lado tem o excesso, de outro tem o déficit de nutrientes. Essa é a combinação perfeita para o seu sistema imunológico entrar em colapso, ficar sobrecarregado, tá? Então, é como se o seu corpo fosse um copo, né? E todos os dias, gotas de água são pingadas nesse copo. Então, gotinhas de agrotóxico, gotinhas de poluição eletromagnética, gotinha de metal tóxico, vão enchendo o seu copo. E esse processo acontece ao longo dos dias, dos meses, dos anos, das décadas de vida, se acumulando esse sobrecarga, esse estresse no seu sistema imunológico. Então, o meu objetivo aqui foi mostrar, não é fazer um terrorismo com vocês, mas mostrar para que você, a partir do entendimento e do reconhecimento dessas substâncias, você analisar quais dentro da sua realidade você vê que está sendo mais impactante e que você pode, ao ter esse conhecimento, ir diminuindo a sua exposição a eles, tá? Para que com o que você come, né, para que o seu hábito alimentar, junto com a diminuição desses gatilhos, se somem e tudo isso junto ajude você a, de fato, silenciar o seu problema autoimune, inativar, apertar o pause na questão autoimune, tá?
Este é o objetivo.